Começou, pode ir. É a paz do Senhor para os irmãos, que nesse momento onde nós vamos estar conversando acerca da palavra de Deus, que você possa desfrutar em primeiro lugar da presença do Espírito Santo sobre a sua vida, porque esse momento que nós estamos atravessando, nós precisamos muito da presença do Espírito Santo. Nós precisamos desfrutar de dizer que queremos ser cheios do Espírito Santo, porque é um momento que somente através do Espírito Santo nós vamos passar e vamos ter esperança que rapidamente nós vamos estar em outro estágio. Então eu quero assim compartilhar com você algo que Deus assim coloca no meu coração, que num momento tão difícil, eu gostaria de falar de um tema para você, como atrair a presença de Deus. Porque nós temos que, nesse momento, atrair a presença de Deus. Somente a presença de Deus pode trazer ao nosso coração realmente a paz, o refrigério, a tranquilidade. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Então, como atrair a presença de Deus? Então, eu quero ler para você primeiro lá em Lucas 18, a partir do versículo 35 até o 43, nós vamos ver como atrair a presença de Deus. E diz o seguinte, olha só, fala do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele ainda clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faças? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada ao nosso coração. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo, que tu venha trazer a revelação dessa palavra. E te peço que nesse momento a cada ouvinte seja revelada a essência dessa palavra através do Espírito Santo. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma as nossas emoções, nos dê o equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para que nós possamos realmente ouvir a voz do Espírito Santo. Fala conosco através dessa palavra. Espírito Santo, usa os meus lábios para que eu possa realmente transmitir aquilo que o Espírito colocar no meu coração. E eu oro já agradecendo a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então essa mensagem diz que havia um cego de nascença. E esse cego de nascença, era normal que ele ficava à beira do caminho. E quando Jesus passou, ele viu a chance dele ali. Sabe, quem sabe nesse momento que nós estamos passando nessa crise, você não vai ver a sua chance chegando agora na sua vida. Porque Jesus é a nossa chance. E esse cego de nascença, quando soube que Jesus ia passando, ele percebeu que a chance dele estava chegando. E quando a chance dele estava chegando, que ele sentiu isso pelo Espírito já, ele não estava nem aí que pagasse mico, ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele não estava nem aí se ele estava pagando mico, ele queria era agarrar aquela chance, talvez seria a única chance que ele tinha de mudar a vida dele voltar a enxergar, porque ele era um cego, voltar não, porque ele era cego de nascença. E aí nesse momento eu quero te dizer, Jesus passando, a primeira coisa que Jesus falou: saia da beira do caminho e entre no meu caminho. Porque se a gente não tiver em Jesus, nós estamos fora do caminho. Porque ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, você tem clamado por ele como se fosse a sua última chance? Pare e pense agora se você tem clamado por ele como se fosse a tua última chance. Aquele cego de nascença clamou sabendo que era a última chance que ele tinha. Depois talvez nunca mais ele pudesse ver Jesus, sentir Jesus passar tão perto assim como ele viu. E aqui no versículo 41, Jesus olha para aquele cego e diz: que queres que eu te faça? Que queres? Jesus perguntou. Então, quando você atrai a presença de Deus para a sua vida,
A primeira coisa que Deus quer saber é o que tu queres que Ele faça com você. Aquele cego conseguiu atrair a presença de Jesus para ele, ao ponto de Jesus parar e virar para ele e dizer: o que tu queres que eu te faça? Você acha que Jesus parou porque ele gritava? Não. Jesus parou porque aquele cego nutria dentro dele uma vontade tão grande de mudar de vida que Jesus percebeu essa vontade dentro dele. Sabe, nós precisamos manifestar hoje a nossa fé diante desse Deus, daquilo que nós queremos que Ele nos faça. E Jesus vai e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Quando Jesus fez essa pergunta para o cego, ele já estava disposto a dar o que aquele cego precisava. Porque Jesus jamais iria fazer aquela pergunta se ele não pudesse atender. Ele não ia provocar uma expectativa em alguém que estava tão sofrido se ele não pudesse realmente, sabe, satisfazer aquele sonho daquele homem que era voltar a enxergar. Por isso Jesus parou e perguntou: o que tu queres que eu te faça? Então a gente vê ali que é algo que Jesus já estava pronto para fazer o que aquele homem desejava. Então nós precisamos hoje reparar a nossa vida e ver se nós estamos atraindo a vontade de Deus para a nossa vida. Será que nós temos atraído essa vontade? Então nós vemos que a pessoa que está desesperada como aquele cego estava, não está nem aí para pagar mico, não. Estava nem aí para pagar mico. Queriam abafar a voz dele, aí que ele gritava mais: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Eu lhe faço uma pergunta agora. Ele pagou mico, mas quem foi abençoado? Quem recebeu a bênção naquele momento? Não foi quem pagou mico? Não foi quem gritou? Não foi quem os discípulos tentaram até abafar o grito desse cego? Mas a Bíblia diz que foi ele que foi abençoado e não a multidão. Porque a multidão queria que ele calasse achando que ele estava atrapalhando, mas Jesus não viu como a multidão vê. Jesus viu o interior dele que desejava atrair a presença de Jesus para que o milagre acontecesse na vida dele. É algo assim glorioso. Então eu vejo assim que a gente começa a entender nesse trecho que quando você está desesperado, você atrai a presença de Deus. Muitas das vezes, muitos não entendem o desespero das pessoas, não entendem aquilo que as pessoas estão até passando, mas é exatamente nesse desespero que tu está atraindo a presença de Deus. Ele gosta quando você fica assim, porque ele sabe que só ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Há momentos na nossa vida que nós sentimos algo tão assim pessoal entre eu e Deus, você e Deus, que a gente não consegue nem falar para ninguém aquilo que nós estamos sentindo. Então eu queria assim deixar para você nesse momento que a primeira coisa que atrai a presença de Deus, por incrível que pareça, é o desespero. Quando você chega no seu limite, que você entra no desespero, Jesus vem, porque Ele não vai permitir que tu vá além daquilo que tu possa. Então o desespero é um dos sinais o qual você atrai a presença de Deus para a sua vida. E a segunda coisa que atrai a presença de Deus para a nossa vida está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui essa segunda coisa diz que há outro tipo de embriaguez. Mas a Bíblia nos convida a nos embriagar do Espírito Santo. Deixar ele tomar nossa vida de tal maneira que a gente perca até realmente o controle. Mas ele controla a nossa vida. Porque muitas pessoas, às vezes, o vinho pode embriagar uma pessoa. E quando você fica embriagado pelo vinho que contém álcool, você perde a noção das coisas. Mas será que hoje a gente fala de vinho mesmo, contendo álcool, que as pessoas bebem, ficam mais sorridente. Às vezes fala com pessoas que nem cumprimentavam, passam a cumprimentar, é o efeito do álcool. Mas quantas pessoas hoje têm se embriagado na sua vida por outros tipos de coisas? Às vezes o vinho que está te embriagando pode ser o seu dinheiro, pode ser realmente algo que você deseja tanto, que te embriaga todo dia. Tem pessoas que estão sendo embriagadas pelo próprio dinheiro. E será que isso recomenda
Deus para a nossa vida hoje? Tem gente que se embriaga com o seu próprio trabalho, que perde até a comunhão com Deus. Tem pessoas que se embriagam de uma maneira tão grande que não consegue ter a comunhão que nós precisamos ter com Deus. Se você puder, nesse momento, é o momento que o Espírito Santo está falando com a gente, da gente até fechar os nossos olhos agora e procurar ver o que tem embriagado a nossa vida ao ponto da gente perder a comunhão com Deus. Às vezes a gente precisa parar, fazer uma autoanálise e ver o que tem tirado a presença de Deus na nossa vida. Se nós estamos falando hoje aqui que nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz enchei-vos. Quando a Bíblia diz enchei-vos, você mesmo pode se encher dele. Não precisa ninguém te encher, você pode se encher do Espírito Santo. É só você pedir, Espírito Santo, enche-me da tua presença. Espírito Santo, enche-me de ti, que eu quero ser cheio de ti. E uma terceira coisa que atrai a presença de Deus, sabe o que é? É salmodiar. Olha o que diz o versículo 19 de Efésios 5. Diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O seu coração precisa estar cheio da palavra para você salmodiar a palavra de Deus. Porque essa terceira coisa aqui é muito interessante, falar entre vós. Então, nós precisamos, para atrair a presença de Deus, nós precisamos criar o hábito de compartilhar um com o outro da palavra, compartilhar um com os outros das bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, compartilhar um com os outros, né, daquelas experiências que você tem, até num sonho, sabe, uma experiência que você viu o Espírito Santo falar com você. Porque, queridos, salmodiar atrai a presença de Deus. Sabe o que afasta a presença de Deus da nossa vida? A fofoca, o disse-me disse, jogar a conversa fora. Eu creio que esse tempo de quarentena, Deus está trabalhando na igreja de maneira tremenda, sabe por quê? Porque ninguém está tendo tempo de falar mal de ninguém. Ninguém está pensando em falar mal de ninguém, a gente só está preocupado um com o outro, a gente só está preocupado em orar, buscar a presença de Deus, atrair a presença de Deus, orando um pelos outros, sabe? Pedindo a Deus que venha nos socorrer a cada minuto da nossa vida. Então nós temos atraído, sabe, a presença de Deus, aonde eu creio que a fofoca que destrói casamento, fofoca destrói amizades com o vizinho, fofoca destrói igrejas. Quantas igrejas divididas, feridas por causa de fofoca. E esse tempo de quarentena, Deus está nos ensinando a atrair a presença dele. Eu tenho certeza que esse tempo onde nós estamos dentro das nossas casas, confinados, sem liberdade de sair, é um tempo que eu tenho certeza que você não lembra nem de falar mal de ninguém. Se você tinha esse hábito, você já perdeu. Que agora você só pensa em orar, compartilhar, se preocupar com as pessoas, interceder por alguém, sabe? Buscar, cantar, pegar o seu celular, colocar louvor, colocar uma palavra saudável no seu celular. Você tem feito isso. O que está acontecendo? Você está atraindo a presença de Deus para a sua vida no momento em que você está salmodiando. Que coisa linda! Então, a terceira coisa que atrai a presença de Deus é você salmodiar. O que é salmodiar? É compartilhar da palavra uns com os outros. Porque a cada dia que a gente lê a palavra, a gente descobre algo. E é tão bom quando você tem alguém que curte com você o compartilhar da palavra de Deus, né? E aí você está atraindo essa presença. A primeira coisa que atrai a presença de Deus, que eu falei no início, é o que? O desespero. Foi? E a segunda que atrai a presença de Deus é encher-se do Espírito. Espírito Santo, enche-me da tua presença. E a terceira coisa que atrai a presença de Deus é salmodiar. Então, eu quero assim que você comece a entender esse ponto que nós chegamos, dessa quarentena, o que Deus está fazendo com a gente, o que Deus está tratando com a igreja. E a quarta coisa que eu quero deixar para você, que atrai a presença de Deus, é a adoração. A adoração é algo assim impressionante, como atrai a presença de Deus.
Lá em Atos 16 fala que depois que Paulo e Silas eles libertam uma feiticeira, uma mulher que ganhava dinheiro adivinhando as coisas e dando lucro aos seus patrões, Paulo foi levado preso, foi para o cárcere. E Paulo disse assim, bom, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, se me botar aqui, eu vou continuar adorando a Deus, porque Ele não está fora dessa cadeia. Porque aonde eu coloco os meus pés, o Espírito Santo está comigo, então vamos adorar. E quando Paulo começou a adorar ao Senhor dentro daquela cadeia, eles adoravam e não murmuravam, não questionavam por que estavam presos, eles fizeram bem para o reino. Não, pelo contrário, eles entraram na cadeia, começaram a adorar. E eu quero te dar uma boa notícia. Sabe quem apareceu na cadeia quando eles estavam adorando? Jesus. Você pode estar passando por um momento mais difícil. Se você trocar murmuração por adoração. Se você trocar realmente a angústia pela adoração. Se você trocar tristeza pela adoração, pode ter a certeza que você está atraindo a presença de Deus na sua vida. E quando Paulo e Silas cantavam naquela prisão, Jesus apareceu. Quem sabe você vai ter essa experiência por esses dias, de estar passando às vezes lutas que eu nem sei o que você está passando, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração, conhece a sua luta. Se você não sabe o que fazer, adora o Senhor. Porque se você começar a adorar o Senhor, você vai atrair a presença dEle para a sua vida e algo extraordinário vai acontecer. Se você crê nisso, faz isso, porque Deus realmente, Ele quer fazer algo na nossa vida nesse tempo. Porque é um tempo difícil que nós estamos passando, igreja. É um tempo que passa... Aí hoje eu fico pensando, hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta, aí eu fico pensando, meu Deus, aí vem sábado, vem domingo, e mais um final de semana dentro de casa, sem poder ir na igreja, sem poder estar com nossos irmãos, adorando o Senhor, nos abraçando, tomando nosso cafezinho naquela cantina. Não tem sido fácil, irmão. Se eu falar que está sendo fácil, eu estou mentindo. Mas eu digo para você uma coisa, eu tenho procurado atrair a presença de Deus na minha vida. Jesus foi atraído naquela prisão através da adoração. E a quinta coisa que atrai a presença de Deus, sabe o que é? É a gratidão. Esse momento de reflexão, esse momento que nós estamos separados uns dos outros, dentro da nossa casa, com a nossa família, sabe? Sentindo tanta falta daquilo que nos faz tão bem, sabe? O que Deus quer da gente nesse momento? Ele quer gratidão. Ele não quer que a gente reclame, que a gente murmure, que está difícil, não, que está triste. Não, eu sei que é difícil, mas vamos agradecer, vamos adorar, vamos atrair a presença de Deus para a nossa vida, porque a gratidão atrai a presença de Deus. E a murmuração afasta Deus. Se nós estamos buscando os pontos que atraem a presença de Deus, melhor é a gratidão do que a murmuração. A murmuração você só vai afastar Deus da sua vida, mas se você for grato, você vai ver que você vai atrair a presença de Deus para a sua vida. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, nós vemos que Daniel ele acreditava no poder da oração. Depois do rei Dário ter feito o decreto, o decreto expedido dizia que durante 30 dias, qualquer pessoa que fizesse um pedido a qualquer Deus que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel acreditava tanto no poder da oração, que ele continuou orando ao Deus vivo. Ele não fez nenhuma petição ao rei. E sabe o que aconteceu? Jogaram Daniel na cova dos leões. E Daniel, por adorar o Senhor, por ser obediente, fiel ao Senhor, ele conseguiu atrair a presença de Jesus na cova dos leões. Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Jesus apareceu lá. E o leão não pôde enfrentar o leão da tribo de Judá. Porque acima daqueles leões famintos, ficavam ali dias sem comer, para quando jogasse uma pessoa, eles devorassem. Estava ali o leão da tribo de Judá, que encarou os leõezinhos de lá e disse, aqui você não toca, porque o rei sou eu. Então Daniel recebeu o favor de Jesus dentro da cova dos leões, porque Daniel conseguiu atrair
a presença de Deus, sabe, irmãos, com a gratidão e a fidelidade. Que você também possa aprender hoje a ser grato, para que você venha atrair a presença de Deus na sua vida. E essa gratidão, sabe, de Daniel com Deus, de agradecer a Deus, ser fiel a Ele, atraiu Jesus dentro da cova dos leões de uma maneira tão grande que Daniel ficou maravilhado. Daniel não podia esperar aquilo nunca, mas Daniel teve uma experiência com Deus. Quando você atrai a presença de Deus para a sua vida, você vai começar a ter experiências com o Senhor de maneira assim tranquilas. Não vai ser desesperadoras, não. Deus vai se manifestar a você. Porque se você murmurar e não for grato ao Senhor, você vai ficar dando voltas no deserto. Vai ficar dando voltas no deserto e nada vai acontecer na sua vida. Amém? E a sexta coisa que eu gostaria de deixar para você, que atrai a presença de Deus, é servir. Quanto mais você serve, mais a presença de Deus você tem na sua vida. É algo assim impressionante. Olha o que diz Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor é servir uns aos outros. Quando você serve uns aos outros, você está atraindo a presença de Deus para você. Então, a sexta coisa que atrai a presença de Deus para você é servir. O próprio Jesus deu exemplo disso. O próprio Jesus deu exemplo disso lá em Mateus 20, 28. Jesus deu esse exemplo. Aqui que é algo assim tremendo. Mateus 20, 28. Diz assim, ó. 20, 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, é o próprio Jesus nos ensina que ele veio para nos servir. E quando você tem um coração de servo, quando você tem prazer em servir por amor e não por obrigação, você está atraindo a presença de Deus para a sua vida. Vamos atrair essa presença de Deus para a nossa vida. Esse é um momento que você tem uma rica oportunidade de servir uns aos outros. Quem sabe o Espírito Santo vai te mostrar em oração que você vai precisar ir aí, ó, servir a sua vizinha, perguntar o que ela está precisando, até dividir. Se tu tem 1 quilo de feijão, quem sabe Deus vai mandar tu dividir metade com a sua vizinha que acabou o dela. É se servir. Servir uns aos outros, porque eu vim para isso, Jesus disse. E quando eu pratico isso, quando eu sirvo por amor, eu estou atraindo a presença de Deus para a minha vida. Então, que você atraia a presença de Deus para a sua vida através do serviço. Sirva uns aos outros com amor. Amém? E aqui, a palavra de Deus diz lá em Mateus 20, 28, que ele veio, serviu em resgate de muitos. E muitos que ele resgatou inclui eu e você. Nós fomos resgatados por Jesus porque ele veio para servir. E ele estava disposto a servir para dar sua vida por amor a mim e a você. Amém? E eu queria assim, deixar para você que na morte de Jesus, ele pagou o preço para nos libertar. Nós fomos verdadeiramente libertos do pecado. Homens e mulheres experimentaram essa libertação porque ele se dispôs a servir. Então, que nesse momento que nós estamos refletindo a palavra de Deus, vamos fazer uma reflexãozinha do início, que aquele cego alcançou o milagre porque ele ficou desesperado, porque ele sabia que era a última chance dele. E quando Jesus parou e falou para ele, o que tu queres que eu te faça? Jesus estava dizendo, vem, sai da beira do caminho e entra no meu caminho, porque o milagre já está acontecendo na sua vida. Então, a primeira coisa que atrai a presença de Deus é o desespero. O desespero é dizendo, Senhor, o que fazer? Eu não tenho mais o que fazer nada, só o Senhor. Foi aquele cego, era a última chance dele. Quem sabe você está vivendo hoje essa última chance. Se você quer atrair a presença de Deus para a sua vida, faça isso. Não dá mais para você? Entra no teu quarto, chora, grita, esperneia e fala, aí, Senhor. E eu tenho certeza que ele vai vir e vai perguntar o que tu queres que eu te faça.
Ele já sabe o que você quer, mas ele gosta de fazer essa pergunta porque ele quer ouvir mais uma vez o que você quer. Esse Deus é maravilhoso. E a segunda coisa que atrai a presença de Deus é o vinho novo, que é o Espírito Santo. Tem pessoas que nessa crise estão bebendo, compram cerveja, bebem vinho, ficam embriagados achando que vão resolver o problema. Mas o que atrai a presença de Deus na nossa vida é o vinho novo. E nós estamos no ano profético de 2020, que apesar dessa pandemia que está acontecendo, nós temos na nossa igreja, sabe, um aval de Deus para nós, que esse ano seria o ano do derramado vinho novo. E o vinho novo significa enchei-vos do Espírito Santo. Então, para atrair a presença de Deus na sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa que vai atrair a presença de Deus na sua vida, é como eu falei, salmodiar, trocar, conversar da palavra, conversar do amor de Deus pela sua vida, cantar, nada de fofoca, nada de contenda, nada de briga, porque isso você afasta e Deus quer que tu atraia a presença dele. E a quarta coisa que atrai a presença de Deus é a adoração. Adora o Senhor na luta. Faça como Paulo, dentro da prisão, adorou o Senhor. E ele experimentou o quê? A presença de Jesus ali. E a quinta coisa que atrai a presença de Deus na nossa vida é a gratidão. Não murmure, seja grato. Se você ficar murmurando, tu vai ficar dando volta no deserto. É melhor você ser grato, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que Jesus já fez por você. Se agora está difícil, agradeça pelo ontem. Sabe? Porque a gratidão atrai a presença de Deus na sua vida. E Deus quer que você faça isso, que você seja grato como Daniel, que ao ser jogado na cova dos leões por ser uma pessoa grata a Deus, fiel, quem aparece na cova dos leões foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, leão da tribo de Judá. Então Daniel conseguiu atrair a presença de Deus no momento onde tudo estava perdido aos olhos do homem. Amém, queridos? E a sexta coisa que atrai a presença de Deus é servir. Não servir por servir, mas sirva por amor. Não sirva para aparecer, não sirva para dizer eu estou fazendo, mas sirva, como a Bíblia diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sirva uns aos outros com amor. E aí você vai ver que realmente você está entrando num novo patamar de Deus. Então, essas 6 coisas que eu quero deixar para você, são 6 coisas que nesse tempo de quarentena Deus quer que você faça para você atrair a presença dele. Porque o que nós mais precisamos hoje é atrair a presença de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus possa estar pegando essa palavra e produzindo muitos frutos para a tua vida, de maneira que você possa receber, sabe, essa palavra com alegria, desfrutar dessa presença, que é o que mais nós precisamos agora, é da presença dele na nossa vida. Vamos orar, queridos? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero render graças ao Senhor por esta palavra. Te agradecer, ó Pai, pelas 6 coisas que aprendemos hoje, como atrair a Tua presença, Pai. Senhor, nos ensina a cada dia a sermos sábios, Pai, porque a sabedoria abre as portas, Senhor. O homem sábio tem favor de Deus. Senhor, nos dê muita sabedoria para que nós possamos atrair a Tua presença, Pai. Senhor, eu oro nesse momento pedindo a visitação do Senhor a cada lar representado, a cada vida que está me ouvindo, a cada pessoa que está em momentos difíceis, a cada pessoa que está vivendo, Pai, um tempo de tanta dificuldade, não sabe o que fazer, mas o Senhor está falando com você, que Ele está te ensinando. Que nesse momento o Espírito Santo encha a tua vida, que você seja tão cheio, que você possa garantir a presença de Deus na tua vida. E eu oro para que Deus manifeste na tua vida como Senhor de todas as coisas, como Deus poderoso, como Deus de Paulo, como Deus de Daniel, que Ele venha se manifestar desta forma na tua vida e você possa atrair grandemente a presença de Deus. É o que eu peço ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, te aguardo agora no domingo, às 10 horas, estaremos ao vivo,
falando com você da linda palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Muitas saudades. Um beijo. Fica com Deus.